Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, retornamos com o nosso comentário sobre soluções de consulta da Receita Federal. Semanalmente, como nós sabemos, a gente comenta soluções de consulta, um julgado do CARF, até mesmo um julgado, uma decisão judicial que seja interessante, que mereça nossa atenção, nosso comentário. Hoje a gente traz aqui uma solução de consulta extremamente recente. Nós estamos falando da solução de consulta 28, da COSIT, de 27 de fevereiro de 2025. Uma solução que é interessante porque ela não só vai dizer para nós se podemos ou não, nesse caso específico, se utilizar de um benefício tributário, mas também ela implica na compreensão melhor da lógica da Receita Federal, como que a Receita Federal interpreta as suas normas. Então, por isso, a gente decidiu comentar ela aqui hoje. Basicamente, nós estamos diante de uma empresa, uma PJ produtora rural, em exercício de atividade rural, no lucro real, que questiona a Receita Federal, pergunta, consulta, se ela poderia se utilizar da depreciação acelerada incentivada em relação à aquisição de uma aeronave, né, que serve para transportar passageiros e transportar ali máquinas para entre as suas diversas propriedades rurais. Então, o escopo todo é esse. Uma PJ, no lucro real, em exercício de atividade rural, questiona a Receita Federal. Comprei uma aeronave. Essa aeronave transporta pessoas e máquinas relacionadas à minha atividade nas minhas diversas propriedades rurais que eu tenho pelos estados brasileiros. Eu posso me utilizar do benefício da depreciação acelerada incentivada ou não? Esse é o questionamento. E claro, né, a gente precisa entender melhor o que é essa depreciação. Muitos não têm familiaridade com esse termo, né, a depreciação incentivada acelerada. E em seguida a gente entra dentro, né, em relação a essa consulta. Eu vou puxar aqui do lado, mas vamos supor que nós temos uma PJ produtora rural, aqui, né, no lucro real, e ela resolve comprar uma plantadeira. E ela compra lá, adquire, pelo valor de R$600 mil. Um exemplo, né? Suponhamos que essa produtora rural... Aí, na verdade, o que é essa plantadeira, né? Cabe a gente fazer essa decomposição aqui. Essa plantadeira é um investimento. Ela é um investimento e vai lá no ativo não circulante e imobilizado. O que significa eu poder depreciar esse bem? E qual a implicação disso no imposto de renda e na contribuição sobre o lucro líquido? Ora, nós sabemos que quando a gente faz um investimento num maquinário, por exemplo, uma grande indústria comprou um maquinário. Esse maquinário, ao longo do tempo, ele vai sendo gasto, ele vai se desgastando, ele vai perdendo valor. A produtividade dele nem é a mesma. Um maquinário hoje novo, ele não tem a mesma produtividade de um maquinário daqui a 10 anos, ou seja, existe um desgaste. E aí, para recompor essa perda para o contribuinte, para deixar essa incidência do tributo mais justa, o sistema tributário ele permite que o contribuinte chegue a uma fórmula, isso é tabelado, né, normatizado, mas chegue a um cálculo de que ao longo do tempo ele vai poder tirar valores que seriam representativos dessa depreciação e jogar como despesa lá na sua contabilidade. Então, ao longo do tempo, se faz um investimento inicial num maquinário, mas na medida em que o tempo passa, vai se jogando algumas despesas a título de depreciação, que no final das contas reduz a base de cálculo para incidência tanto do imposto de renda quanto da contribuição sobre o lucro líquido. Quanto maior a despesa, menor vai ser esse imposto, esses dois tributos, ok? Então, basicamente, quando a gente fala dessa possibilidade de depreciação, nós estamos falando que é uma forma de se alcançar essa realidade fática que nós temos, que os bens, de fato, eles são depreciados ao longo do tempo. Quando nós falamos de uma depreciação acelerada incentivada, como consta aqui no 325, por exemplo, do decreto 9580, cujo anexo é o famoso RIR 18, né, o Regulamento do Imposto de Renda de 2018, nós estamos diante da possibilidade de um benefício que o sistema tributário dá para o contribuinte, nesse caso aqui o contribuinte produtor rural, de, no mesmo ano de aquisição, ele depreciar a integralidade daquele bem. Então, no caso dessa PJ que compra a plantadeira a R$600 mil, ela pode fazer uso desse benefício descrito lá no 325 do regulamento, dizendo, olha, eu comprei, eu investi R$600 mil, mas esses mesmos R$600 mil vai ser uma despesa que vai acabar compondo lá a base de cálculo, diminuindo a base de cálculo para incidência de imposto de renda. Então é um benefício que as empresas em atividade rural elas têm e é um benefício previsto lá na norma do 325. Então pavimentamos, né, o que é essa depreciação e o que é uma depreciação acelerada e incentivada. Acelerada porque no caso aqui do 325 é no mesmo ano da aquisição. Aquele momento em que se adquire, você já pode fazer uso desse benefício e lançar aquilo que seria um investimento, lançar como despesa. Perfeito? E aí vem essa empresa aqui e questiona a Receita Federal. Aqui um ponto, né, que a gente precisa destacar. A empresa, ela alega ser, de fato, uma empresa que está na atividade rural, então ela coloca aqui os quinais dela, né, então cultivo de algodão, ela cultiva milho, outros cereais não especificados, enfim. Ela deixa claro que, de fato, ela é uma empresa em exercício de atividade rural. No ponto 3, também cabe a gente destacar, ela diz que ela compra essa aeronave, e ela até qualifica essa aeronave. Isso aqui é importante. Ela precisa
falar para a Receita qual é a função dessa aeronave. E aqui ela fala, ó, é uma aeronave de passageiros, cabe 10 pessoas, incluindo tripulação, é um monomotor turbo-hélice, coloca o NCM, enfim, coloca essa informação para a Receita Federal. E lá na frente, quando ela vai explicar os argumentos dela, aqui é o coração do argumento da empresa, da consulente, no fundo ela falando, olha, eu entendo que existe essa possibilidade de eu ter direito a essa depreciação acelerada por conta disso aqui. Então esse é o item, né, que a gente precisa ler e entender qual é a lógica ali da empresa ao fazer esse pedido. Então ela vai falar, olha, eu emprego a aeronave em operações de assistência e deslocamento entre unidades produtivas. Tenho unidades produtivas em vários estados da federação. Utilizo essa aeronave para locomoção e deslocamento rápido de produtos, máquinas, instrumentos, aparelhos de última geração, enfim, ela utiliza essa aeronave como um apoio logístico. E às vezes, né, a depender do caso, não é nenhum apoio, é uma necessidade. Sem a aeronave, talvez a operação não seria possível. E aqui eu abro um parênteses, pessoal, porque a empresa aqui, no caso, ela está falando o seguinte, olha, eu tenho propriedades rurais em vários estados da federação, eu preciso de uma logística rápida e eficaz, e aí, essa aeronave, ela serve exclusivamente para esse deslocamento rápido, para essa logística, em relação à minha atividade rural. Então esse é um ponto, é um argumento. E aí o parênteses que eu abro talvez a Receita Federal, ela ainda tenha muita dificuldade de compreender um tema que é muito caro para todos nós, que é o tema da agrariedade. Quando nós estamos falando de produção rural, nós estamos falando de uma empresa a céu aberto, sujeita a intempéries climáticas, sujeita a pragas, ou seja, nós sabemos, quem é do campo, quem acompanha a atividade de produtores rurais sabe, que eles trabalham com janelas. Então existe uma janela para aplicação de um determinado defensivo. Passou essa janela, não deu para aplicar, não conseguiu, o produto atrasou, é um prejuízo. Às vezes a produção morre, né? Acaba, aquela cultura morre todinha porque não houve a aplicação no tempo certo. A janela para plantar, existe um período. Se passar desse período, você sai do regime, por exemplo, de chuvas. Existe um período, uma janela para colher. Se você demora a colher, a cultura perece. Se você colhe com antecedência, você não colhe da forma em que o mercado aceita aquele produto. Se chove no dia que você está colhendo, dependendo da cultura, você não consegue colher. Abriu um sol, corre lá e colhe. Enfim, essa estrutura de uma empresa a céu aberto, sujeita a intempéries climáticas, sujeita às pragas, ela de fato demanda um apoio logístico ou uma necessidade de uma logística muito rápida e eficiente. Ainda mais, como é o caso dessa empresa, como ela aparenta ser, né, uma empresa com várias propriedades em várias unidades da federação. Então, aqui nós estamos fazendo essa ilação nesse argumento, explorando melhor o argumento lançado pela empresa, para dizer que, de fato, a logística relacionada às propriedades rurais, elas são importantíssimas para essa atividade. Não é apenas um acessório, um apoio, mas ela pode se tornar uma necessidade a depender do caso, certo? E aí nós estamos lançando a mão desse argumento justamente porque a Receita Federal, ela tem um entendimento mais conservador de dizer que esses benefícios, no caso aqui a depreciação acelerada, incentivada, eles só são utilizados para bens que que servem diretamente a essa atividade. E aí, no caso, nós estamos diante de uma atividade da agricultura, mas poderia ser uma atividade da pecuária, uma atividade da silvicultura, enfim. Mas nesse caso nós estamos falando de agricultura. E aí a Receita Federal tem um posicionamento mais conservador de dizer, olha, os bens que serão depreciados de forma integral e aceleradamente, eles são os bens utilizados de forma direta nesse exercício. Ou seja, são as máquinas que plantam, são as máquinas que colhem, são as máquinas que aplicam defensivos, são os veículos que são necessários ali ao campo. E aí ela, construindo esse argumento, ela termina por excluir qualquer outro tipo de bem que, de forma indireta, seja associada a essa produção. E aí, no caso, a aeronave, que serve para essa logística, ela é excluída, aos olhos do entendimento da Receita Federal, né? Ela é excluída do benefício. Então, a Receita Federal, nesse ponto, ela, de fato, aqui a gente vai ler a ementa, né? Ela, de fato, nega esse benefício para a aeronave. A aeronave utilizada apenas para o transporte de pessoas, equipamentos e máquinas entre unidades rurais não se sujeita à depreciação acelerada incentivada de bens do ativo não circulante imobilizado empregado na atividade rural, trato 325. Aqui, só para a gente ir lá no 325, na verdade, eu não sei se ela cita o 325 aqui, mas tem uma norma que é a norma em que o 325 se embasa, né, que é o 314, ele basicamente repete, né, o que está exposto lá no 325 do Regulamento do Imposto de Renda, é a mesma norma, né? Olha só, o que vai dizer? Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua. Claro, porque a terra nua, nós já vimos que o custo de aquisição da terra nua, ele não compõe base de cálculo para fins de imposto de renda. Então, é por isso que a gente
coloca essa exceção na norma, certo? Adquiridos por pessoa jurídica que explora atividade rural. Então, aqui, o primeiro ponto, pessoa jurídica que explora atividade rural para uso nessa atividade. Então, uso nessa atividade, segundo ponto, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição. Eu elenco esses dois pontos porque sempre que nós estivermos diante dessa dúvida de poder ou não depreciar de forma acelerada para uma PJ produtora rural, nós temos que observar basicamente esses dois pontos. O primeiro, essa PJ, ela exerce atividade rural? Para a Receita Federal, é empírico. A própria declaração ali da PJ, ela já indica o exercício da atividade rural. Então, não se costuma ter muita dúvida em relação a isso, a não ser casos limítrofes ali que nós vamos ter que consultar e interpretar de uma forma mais acurada. Mas, linhas gerais, né, não é esse o caso aqui. O caso é de uma empresa que, de fato, produz algodão, milho, outros cereais. Então, aqui não há dúvidas. Agora, no segundo ponto, uso para a atividade rural, né? Esse bem é utilizado na atividade rural? Aqui a gente tem, de fato, a dificuldade de interpretar, porque a Receita Federal tem um entendimento mais, vamos dizer assim, restritivo, mais conservador, entendendo que o uso na atividade rural, utilizar o bem na atividade rural, é de fato utilizar o bem nessas aplicações, na colheita, no plantio, ou seja, de uma forma mais direta. E enquanto nós já vimos, né, na ilação que nós fizemos ali atrás, nós já vimos que isso pode ser expandido, a depender do contexto. Utilizar o bem na atividade rural, ele pode assumir uma semântica maior, uma interpretação maior, como é o caso aqui de uma aeronave, de uma empresa que tem propriedades em vários estados e que necessita de uma logística. Mas não é essa a interpretação da Receita. Então, sempre que nós estivermos com essa dúvida, são esses dois pontos que nós devemos observar que, em um nível administrativo de Receita Federal, ela vai ter sempre esse entendimento conservador. Seria diferente, por exemplo, se nós estivéssemos diante de uma aeronave que aplica defensivos. Suponhamos que uma PJ aqui, produtora rural, decide comprar um desses aviões de combate. Então ela adquire o avião para aplicação de defensivos ali nas suas lavouras. Bom, aí no caso, nós estamos diante da possibilidade de se fazer uso desse benefício e depreciar esse avião utilizado para dar combate em lavouras de forma integral e de forma acelerada. Perfeito? Ficamos por aqui, espero que a gente tenha compreendido aí a lógica da Receita Federal e voltamos na semana que vem com mais comentários sobre temas relacionados ao produtor rural e a tributação. Forte abraço!